E aí, galera do nono ano, o professor Jair chegando para mais uma aula de filosofia. E hoje nós vamos trazer um tema bastante interessante. Nós vamos falar sobre liberalismo na perspectiva da política e, óbvio, dentro da nossa aula de filosofia. Nós já estamos com o nosso novo material e nós vamos trazer essa discussão no primeiro momento e depois neoliberalismo. Então nós vamos ver esses dois lados e conhecer alguns filósofos que falam sobre esse assunto, principalmente John Locke, nós vamos falar sobre ele, e Adam Smith. Então preste atenção, fica atento, todas essas informações, pega o teu material para a gente trazer essa discussão para agora, nessa aula de filosofia. Então vamos lá, a discussão sobre esse assunto. Primeiro momento, nós estamos trazendo para vocês aí a imagem do Banco Central do Brasil, que é localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, tá? É a instituição responsável pela fiscalização de todos os bancos e instituições financeiras dentro do Brasil, tá? O que acontece? Os defensores do liberalismo acreditam que o governo não deve interferir na economia. Então, a gente já começa trazendo aí um impacto grande no que diz respeito a essa construção sobre o liberalismo, que acreditam que o governo não deve, de hipótese alguma, estar interferindo na economia do país, na economia do planeta, então que existe uma independência. Então nós vamos estar falando sobre esse assunto aqui em nossa aula, mas antes eu quero dizer para vocês que em nosso livro de filosofia do nono ano, esse período nós vamos estar aqui na unidade 3 falando sobre política. Então não é politicagem, então vamos estar atentos, nós vamos discutir política, que é justamente a economia, que é justamente nós estamos discutindo sobre segurança pública, entre outros assuntos. O que nós temos aqui dentro da perspectiva da discussão? Primeiro, capítulo 1, liberalismo e neoliberalismo. 2, capítulo 2, nós vamos falar sobre regimes totalitários, tá? E 3, nós vamos falar sobre um tema que é a condição humana. Então nós vamos falar como está atrelado à condição humana, né? Nós vamos falar sobre esse tema e com certeza nós vamos falar sobre essa grande filósofa. Quando chegar lá na condição humana, nós vamos falar sobre Hannah Arendt, tá? Então nós vamos falar dentro da perspectiva do que ela coloca lá como a condição humana. Então nós vamos conseguir abordar de uma forma clara, né, a discussão sobre o que ela coloca sobre o que é a condição humana. Então, a última parte vai falar sobre Hannah Arendt, que é alguém que não esteve tão presente nos horrores da guerra, que conseguiu sair e conseguiu chegar nos Estados Unidos, né, e ela consegue, a partir daí, estudar e trazer uma discussão sobre todo o processo dessa condição humana. Bom, então, com essa imagem, nós iniciamos a nossa discussão. Aí nós trazemos a imagem justamente desse banco, que é o Banco Central, que é também, de fato, um poder econômico do Brasil, mas que o liberalismo acredita que não há necessidade que se tenha uma intervenção do governo no que diz respeito à economia. Então, é justamente na perspectiva do que deveria ser livre, né? Vamos à sequência para que a gente possa compreender. Então, o que nós temos nesse capítulo? O que é liberalismo, o fim do antigo regime, John Locke, a defesa da prioridade individual, Adam Smith, que vai fazer uma defesa da liberdade do comércio, e nós vamos também falar sobre o neoliberalismo. Nesse período de política se fala tanto sobre determinados assuntos, mas nós iremos aqui explorar um pouco sobre cada um desses assuntos e desmistificar, tá? É necessário vocês, alunos do nono ano, desmistificar em nossa cabeça que quando alguém se propõe a discutir sobre política, alguém diz, eu não gosto disso. Então, nós vamos começar a mudar o nosso conceito e perceber que quando falamos em discutir em política, nós estamos tentando abordar sobre situações que podem melhorar a nível de Brasil. Agora, quando alguém diz, vamos falar sobre politicagem, aí sim é um outro contexto que precisa estar fora de discussão, precisa ser anulado do planeta Terra. Então, liberalismo e neoliberalismo. A discussão sobre a função do Estado inicia-se nesse capítulo pelo liberalismo. Sob essa ótica, a ideia de liberdade choca-se com a da segurança. Afinal, é possível termos os dois ou é preciso escolher? Se escolhermos, qual é a responsabilidade do governo?
E mais, de que forma nós poderíamos se organizar? A primeira coisa que nós iremos discutir é justamente essa relação da política com o Estado e com a liberdade. No princípio do nosso texto, já está trazendo aqui alguns pontos que são polêmicos, que é justamente essa discussão sobre a função do Estado, que nós vamos iniciar, já estamos falando nesse capítulo sobre liberalismo, sobre essa ótica da ideia de liberdade. Então vamos lá, dando sequência. Então, o que de fato é esse tal, o que é essa ideia de liberalismo? Então vamos lá, para que a gente possa construir essa ideia, né? A gente possa aqui falar um pouco sobre isso. Alguma vez você já ouviu falar em liberalismo? Será que existe uma relação sinônima entre liberalismo e liberdade? Será que existe uma relação entre liberalismo e liberdade? Nosso objetivo nesse capítulo é compreender em que consiste essa corrente política denominada de liberalismo. Que fatores contribuíram para a sua fundação, qual é o objetivo e quais foram as ideias difundidas pelos pensadores liberais. Então agora nós vamos falar um pouco sobre essas definições. Talvez você esteja aí, professor, qual é a real necessidade de estarmos discutindo sobre isso? Nós sim precisamos conhecer sobre esses assuntos para que a gente possa discutir política a nível de Brasil e a nível de mundo. De antemão, podemos afirmar que os liberalistas eram contrários ao absolutismo e em inúmeros aspectos, em especial por defenderem o sistema parlamentarista. O que é isso? Parlamentarismo é justamente uma forma de governo, tá? que se tem e que dispensa, de fato, a presidência. Tá? Essa era a ideia que se tinha referente ao parlamentarismo, tá? Eles defendiam o parlamentarismo. Então, o parlamentarismo é um sistema de governo. Então, nós vamos ter aqui que isso aqui é justamente um sistema, tá? De governo. Então, um sistema de governo de caráter representativo no qual a direção dos negócios públicos é atribuída a um gabinete ministerial formado no cerne do parlamento e cujo voto de confiança ou desconfiança deve ser submetido. Então ele vai dizer que o parlamentarismo é justamente um tipo de governo, um regime político caracterizado por possuir um gabinete de ministros. Não se tem, nesse sistema de governo, não se tem um presidente. A busca pela maior participação popular possível nos assuntos da política. Então aqui o liberalismo, ele vai justamente trabalhar com essa perspectiva de que deve existir uma maior aceitação e uma busca, tá, pela maior participação popular possível nos assuntos da política. Outra ideia surgiu com quem? Surgiu com esse filósofo, John Locke, tá, que foi um dos grandes defensores, aí a gente tem aí o John Locke como um dos grandes defensores, certo? Dessa perspectiva, dessa ideia, né? Um dos grandes defensores do liberalismo, o John Locke, que é um filósofo, tá? Que a gente vai falando dele aos poucos, é um dos grandes defensores desse liberalismo, que é uma das principais funções do Estado, é a proteção à propriedade privada. Então vamos lá, quem foi ele? John Locke foi um filósofo, tá? Médico inglês, pai do liberalismo clássico. Então ele é aí um dos responsáveis por difundir as ideias do liberalismo pelo mundo. Então, Locke foi conhecido como fundador do empirismo, além de defender a liberdade e a tolerância religiosa. Como filósofo pregou a teoria, né, da tábua rasa, segundo a qual a mente humana era como uma folha em branco que se preenchia apenas com as experiências. Então ele vai ter no seu currículo um arsenal de informações sobre outros aspectos também. Dentro da perspectiva do liberalismo, ele se torna um dos grandes defensores dessa ideia. Uma das principais funções do Estado é a proteção à propriedade privada.
Então ele vai dizer também era, vamos apagar aqui para que a gente possa melhorar a ideia, tá, dessa leitura, é justamente quando ele coloca o seguinte, que também essa função de proteção à propriedade privada também era um princípio liberalista, a não interferência do Estado na economia, de modo que defendesse a independência dos comerciantes particulares. Como eu falei para vocês, já aqui no texto, nós estávamos justamente trazendo essa discussão, que dentro dessa perspectiva, eles defendem um sistema parlamentarista, que nós já colocamos, existe 3 sistemas de governo, que é justamente a monarquia, tá? O parlamentarista, ou parlamentarismo, e a forma de presidência. Então, eles defendiam que essa ideia do parlamentarismo e justamente também que houvesse uma maior participação da população no cenário em relação à política. E também defendia que existia, de fato, o Estado deveria trazer uma proteção ao que diz respeito à propriedade privada. Também era princípio do liberalista a não interferência do Estado na economia. Então, eles defendiam, assim como eu trouxe a imagem lá do Banco Central, eles têm essa definição, eles trazem, John Locke vai trazer, como outros pensadores, que de fato o Estado ele não deveria interferir na economia, no processo econômico, e que houvesse uma independência para que as pessoas pudessem construir justamente essa economia, de modo que defendesse a independência dos comerciantes particulares. Então percebam que durante aqui a leitura do texto, nós vamos compreender que essa ideia do liberalismo vai justamente de encontro ao que é privado, ao que é particular. Então era algo que esse médico e filósofo John Locke trazia aí em sua concepção acerca dessa ideia que ele defendia acerca do liberalismo. Prioritariamente, falava-se nessa construção de um governo, onde esse governo fosse um pouco mais justo. Então o nome liberalismo tem sua origem na noção de liberdade. Sendo assim, existia nesse corrente de pensamento o respeito às liberdades individuais. Então, era algo que estava ali nessa perspectiva dessa discussão, né? Liberdades individuais. O homem, ele é livre, né? E ele teria, dentro dessa perspectiva da sua liberdade, ele teria a condição de também ter uma relação social e econômica com o seu recurso, né? Com o seu dinheiro. Então vamos lá, sinonímica. É o sinônimo que tem significado parecido. Então nós vimos lá no início, voltando aqui para a gente relembrar, para que você não possa esquecer aonde nós lemos essa palavra. Então vai justamente dizer que há uma relação entre as palavras liberalismo e liberdade. Vamos lá, dando sequência. Bom, então nós vamos ver agora algumas ideias que são defendidas por esse processo, né, pelo liberalismo. Na próxima aula nós vamos falar sobre o neoliberalismo, tá? Então não esqueça das referências que eu estou trazendo, do filósofo que eu estou trazendo nesse processo e na próxima construção. Então vamos lá. E para cada um o direito de não submeter senão às leis, de não poder ser preso, nem detido, nem condenado, nem maltratado de nenhuma maneira, pelo efeito da vontade arbitrária de um ou vários indivíduos. É para cada um o direito de dizer sua opinião, de escolher seu trabalho, de exercê-lo e de dispor de sua propriedade, até de abusar dela, de ir e vir sem necessidade de permissão, sem ter que prestar conta dos seus motivos ou de seus passados. Então percebam que quando se trata desse processo, o homem ele tem uma liberdade, então era isso que ele defendia. E para cada um o direito de reunir-se com outros indivíduos, seja para discutir sobre interesse, seja para professar um culto que ele e seus associados preferem, sejam simplesmente para preencher os seus dias e suas horas de maneira mais condizente com suas inclinações, com suas fantasias. Enfim, é o direito para cada um de influir sobre a administração do governo. Então eles defendiam que, além dessa liberdade, o indivíduo ele tinha um acesso também de influir, ou seja, de falar, de questionar, de contribuir, de estar lá dando sua opinião sobre a administração de um governo, seja pela nomeação de todos ou de certos funcionários, seja por representações
petições, reivindicações, as quais a autoridade é mais ou menos obrigada a levar em consideração. Para isso que eles traziam aqui como uma forma de perceber as ideias, essas ideias sobre o liberalismo. Então ele vai, durante todo o texto, se percebe que se fala em direitos, mas na ideia de que esses direitos não estejam afetando o homem, o homem ele possa conduzir ali seu espaço. É o que diz no início do texto. E para cada um, o direito de não se submeter senão às leis, de não poder ser preso. Então aí já vai radicalizando todo esse processo no que diz respeito às leis de um país. Então nós estamos trazendo aí essa concepção no que diz respeito sobre o liberalismo. Fim do antigo regime, tá? Nós estamos já encerrando a nossa aula, mas nós vamos aqui ler um pouquinho mais. Fim do antigo regime. As ideias liberais foram construídas aonde? Na Europa Ocidental, em um momento histórico específico, a partir da oposição às monarquias absolutas defendidas pelo direito divino dos reis, derivado da concepção teocrática. Lembra da teocrática? Deus o centro de tudo. Depois desse processo, nós estamos tratando, derivado dessa concepção, a Revolução Francesa, que em 1789 também foi um acontecimento importante para o estabelecimento do liberalismo. Inclusive porque nessa revolução ocorreu a queda do antigo regime. Então vai contando todo o processo desse Estado, da ideia do liberalismo. A consagração da propriedade privada como direito natural dos indivíduos ajudou a pôr fim ao antigo regime, pois desmontou a imagem do rei como senhor das terras, das riquezas e de todos os bens, inclusive dos homens. Para o liberalismo, olha o destaque, o poder político tem origem em um contrato social, feito voluntariamente pela maioria das pessoas. Assim sendo, elas não são apenas indivíduos submetidos a um poder, são cidadãos. O Estado liberal funciona do seguinte modo. Vamos ver aqui como é que funciona essa sequência, tá? Para que a gente possa dar sequência à nossa aula.
Bom, para encerrarmos a nossa discussão hoje sobre esse assunto, na próxima aula nós iremos abordar um pouco mais sobre liberalismo. Na próxima aula nós iremos falar um pouco mais sobre Locke. Eu quero trazer aqui o que eles colocam como república representativa liberal. Então, seria fundamentada da seguinte forma: poder executivo, administração dos negócios e serviço público; poder legislativo, instituição das leis; e o poder judiciário, aplicação das leis pelos profissionais de direito. Ainda que pareça um sistema muito bom, o liberalismo apresenta problemas. Ocorre que o Estado liberal é também excludente. A ideia de cidadania, difundida por essa corrente de pensamento, proibia a participação política daqueles que não fossem livres e independentes, no caso, os trabalhadores e mulheres. Tá? Bom, nós vamos ficando por aqui, falando sobre essa discussão do liberalismo. Espero que você tenha compreendido sobre essa ideia de liberalismo, sobre essa ideia de liberdade, sobre essa ideia de poder, de forma de governabilidade, de como poderia ser esse processo em que o homem estaria liderando. Nós iniciamos a nossa aula apresentando a imagem do Banco Central, onde o liberalismo defendia que a economia ela deveria ser livre, não presa às mãos do governo, e que deveria existir o parlamentarismo. No final do texto, nós falamos um pouco sobre a divisão de como seria essa relação dos três poderes para o liberalismo. E finalizamos ali com o texto dizendo que existem as falhas e as dificuldades que são apresentadas por esse liberalismo. Na próxima aula nós temos um encontro marcado para falarmos sobre o neoliberalismo e dar continuidade um pouco sobre esses filósofos que fizeram história. Fique em paz e até o próximo encontro.